Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com você juntamente com sua família. Você está acompanhando a jornada bíblica Despertar com Deus. Todos os dias um capítulo da Bíblia nós estudamos buscando uma comunhão com Deus e também nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 46 de Gênesis, que nos traz o tema A mudança de Jacó e seus descendentes ao Egito. Vamos acompanhar passo a passo esta narrativa bíblica dos patriarcas lá no início, da história bíblica no livro do Gênesis. Estamos chegando já nos capítulos finais. Esta será a última semana dentro do livro do Gênesis, do estudo deste maravilhoso livro que introduz a Bíblia Sagrada. Então, Gênesis 46 marca um ponto decisivo na história de José e sua família. Jacó e seus descendentes, incluindo José e seus irmãos, deixam Canaã e viajam para o Egito para se reunir com José. Este capítulo destaca o tema da confiança e obediência a Deus. Enquanto Jacó busca a orientação e a direção de Deus para a jornada de sua família. Também mostra a importância de confiar no plano e na orientação de Deus para nossas vidas e no poder da reconciliação para trazer cura e restauração aos nossos relacionamentos. Ele mostra a obediência e confiança de Jacó em buscar a direção de Deus para a jornada de sua família para o Egito. E a reunião de José com seu pai e sua família, depois de anos de separação. Amados, eu vou confessar uma coisa que este capítulo, quando eu estava estudando e preparando este estudo, eu confesso que a emoção foi muito forte. Este capítulo realmente mexeu muito comigo por causa da intensa emoção do reencontro de Jacó com José. Realmente eu fico imaginando que momento emocionante. É tanto que Jacó, quando ficou sabendo que José era vivo, quase desmaiou. E eu fiquei assim também mentalizando o nosso encontro com o nosso Pai Celestial. Há tanto tempo que estamos aguardando, Como será maravilhoso quando encontrarmos com Jesus e poder abraçá-lo. No estudo nós vamos ver um pouco mais sobre este destaque também. Análise e comentários. Vamos aos comentários dos textos, portanto. O movimento para o Egito se inicia com um serviço sacrificial em Berseba. Após um longo período de silêncio divino, Deus fala novamente a Jacó, pelo menos de acordo com o texto bíblico. Deus fala de novo a Jacó, assegurando a ele a sua presença, mesmo fora da terra prometida, e seu compromisso de fazer de suas promessas a Abraão uma realidade. Então, o versículo 1 nos traz Jacó oferecendo sacrifícios. Berseba foi o lugar da adoração de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era um local sagrado, um local
que foi marcado por essa adoração. Abraão no capítulo 21, Isaque no capítulo 26 e Jacó no capítulo 28, neste mesmo lugar. Agora o verso 3, é provável que Jacó se estivesse mostrando tão relutante em ir para o Egito, pelo fato de ter em mente a aliança que estava vinculada com Abraão, mediante a qual a terra de Canaã estava prometida a seus descendentes. Mas em virtude da certeza que Deus lhe dera de que não somente seria preservada a família, mas haveria de multiplicar-se e tornar-se uma nação poderosa, a qual haveria de voltar e entrar na posse da terra e da herança, Jacó resolveu partir. Queridos, aqui nós temos uma lição importante. Sempre vamos perceber os servos de Deus com a sua mente na promessa de Deus e nas orientações de Deus. Abraão, Isaque e Jacó tinham sempre em mente o concerto, a aliança que Deus havia feito lá no início com Abraão. Por isso, Jacó provavelmente estava relutante. Foi então que Deus disse: vai, pode ir para o Egito, porque lá tua descendência irá multiplicar e depois irá voltar para possuir esta terra. Olha a importância de buscar sempre a direção de Deus. Agora, o verso 4. A mão de José fechará os teus olhos. Ou seja, quando Jacó viesse a morrer. Uma palavra de conforto para o idoso Jacó, de que ele morreria em paz e na presença do filho José. E isso se cumpriu, nós vamos ver ainda nesta semana. Verso 6. Toda a descendência de Jacó foi para o Egito em cumprimento do plano divino. 2 eram os propósitos. Notem bem, porque Jacó e seus filhos foram ao Egito. Primeiro, estabelecendo-se em Gósen, lá no Egito, os filhos de Israel estariam isolados das influências paganizadoras, tanto de Canaã como do Egito. Olha que interessante. Eles estariam como que isolados, eles estariam protegidos ali em uma localização que era só deles. Segundo, por outro lado, o povo de Deus entrava em contato daquela maneira com a mais avançada civilização contemporânea, o Egito. Entre outros benefícios encontram-se os seguintes: regime governamental, sem o qual a nação nem mesmo chegaria a existir. Administração baseada em estatutos legais, além da escrita, sem a qual Moisés jamais poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que interessante as razões por que eles foram ao Egito, porque Deus os encaminhou para lá. Agora, verso 8 até o verso 27, nos traz a lista dos nomes dos descendentes de Jacó até a 3ª geração, identificando todos os que foram ao Egito. As crianças e netos de Lia vêm primeiro, dos versos 8 a 15, seguidos pelos de Zilpa, dos versos 16 a 18, depois de Raquel, versos 19 a 22, e por último de Bila, versos 23 a 25. Estes são os nomes dos israelitas que foram para o Egito. Repetido, palavra por palavra em Êxodo 1, verso 1, em que apresenta o cenário da história do Êxodo. Verso 26 nos traz o número de pessoas que foram,
todos eram 66 pessoas. O número 66 corresponde às constituintes da família de Jacó, não incluindo o próprio Jacó, José e os 2 filhos deste. Ou seja, de acordo com a Septuaginta, o número dos que partiram para o Egito era de 75, que é também o número dado por Estevão no Novo Testamento em Atos 7,14. Os 5 adicionais viriam a ser os netos de José, provavelmente. Em Atos 7,14, Estevão menciona 75 pessoas em sua recontagem da história de Israel, muito provavelmente baseando-se como crente grego na Septuaginta grega, que inclui 5 nomes nesta seção. O número 70 expressa completude no Velho Testamento. Gideão tinha 70 filhos, assim como Acabe também. Em Gênesis 10, o total dos descendentes dos filhos de Noé é de 70 e representam a população mundial completa. Números 11 e Êxodo 24 mencionam 70 anciãos como representativos de todo o povo. E agora os versos 30 a 34, os versos finais. José prepara a sua família para uma audiência com o líder da superpotência daqueles dias. Textos egípcios não sugerem uma aversão particular contra pastores. Talvez José queria dizer que os egípcios não gostem de pastores vagueando e fazendo uso de suas poucas terras utilizáveis. Desde que a maioria dos egípcios eram fazendeiros, havia provavelmente forte antipatia por pastores seminômades que não controlam o suficiente suas ovelhas. Agora vamos para o que diz o espírito de profecia no emocionante reencontro de Jacó e José. O pai e seus filhos, juntamente com as famílias destes, os seus rebanhos e gado, e numerosos agregados, logo estavam a caminho para o Egito. Com alegria de coração, prosseguiram em sua viagem. E quando chegaram a Berseba, o patriarca ofereceu gratos sacrifícios e rogou ao Senhor que lhes concedesse a segurança de que com eles iria. Em visão da noite veio-lhe a palavra divina: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. A afirmação: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, era significativa. A Abraão fora feita a promessa de uma posteridade inumerável como as estrelas. Mas, por enquanto, o povo escolhido não havia aumentado, senão vagarosamente. E agora, a terra de Canaã não oferecia senão vagarosamente. A terra de Canaã não oferecia campo para o desenvolvimento de uma nação tal como fora predita. Estava na posse de poderosas tribos gentílicas, que não deveriam ser despojadas até a 4ª geração, conforme Deus havia dito a Abraão lá no capítulo 15. Se os descendentes de Israel deviam ali tornar-se um povo numeroso, teriam de ou expulsar os habitantes da terra ou dispersar-se entre eles. Não podiam fazer de acordo com a primeira alternativa, em conformidade com a disposição divina. E se eles se misturassem com os cananeus, estariam em perigo de serem seduzidos à idolatria. Olha que problemática havia para a multiplicação da descendência de Abraão, Isaque e Jacó.
O Egito, contudo, oferecia as necessárias condições para o cumprimento do propósito divino. Uma região do país, bem regada e fértil, foi-lhes aberta ali, proporcionando toda a vantagem para o seu rápido aumento. E a antipatia que deveriam encontrar no Egito por causa de sua ocupação, pois que todo pastor era abominável aos egípcios, habilitá-los-ia a permanecer como um povo distinto e separado, e serviria assim para os excluir da participação na idolatria do Egito. Olha só, confirmando o que vimos lá nos comentários. Chegando ao Egito, a multidão encaminhou-se diretamente para a terra de Gósen. Ali chegou José em seu carro oficial, acompanhado de uma comitiva principesca. O esplendor do que o cercava e a dignidade de sua posição foram semelhantemente esquecidos. Um pensamento apenas lhe enchia a mente, um anelo fremia seu coração. Vendo ele os viajantes que se aproximavam, o amor, cujos anseios por tantos longos anos haviam sido reprimidos, não mais foi dominado. Saltou do carro e apressou-se a dar as boas-vindas ao pai. E lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Como o verso 30. Patriarcas e Profetas, página 232 em diante, está este texto. Como deve ter sido um momento maravilhoso, né? Um momento de extrema emoção, o reencontro de Jacó com José depois de 22 anos distantes. Queridos, isso me fez pensar no nosso encontro com Jesus e também com nossos pais, aqueles que já têm os seus pais descansando, né? Já falecidos como eu. Fiquei lembrando do reencontro com o meu pai aqui nesta terra, daqui, né, desta terra, meu saudoso pai, e também com meu Pai Celestial. A palavra de Deus, em sua totalidade, é impressionante e por isso merece nossa atenção. Este capítulo nos traz realmente o cumprimento da promessa de Deus e como Ele cuida de cada detalhe. É facilíssimo estragar tudo por tal facilidade que a atitude de Jacó em relação a José provocou ciúmes, inveja e ódio em seus outros filhos, os quais ganharam dinheiro vendendo José, estragando ainda mais. Contudo, a parte positiva de toda essa história é que, embora a maioria esteja empenhada em fazer estragos, se apenas um membro da família colocar-se nas mãos de Deus, como foi José, tornar-se-á um instrumento que restaurará tudo que está arruinado. Olha só, este capítulo confirma a realidade dos dois sonhos de infância de José. Se lembram? O sonho do sol, a lua e as estrelas inclinando-se diante dele? Pois é, aqui se cumpriram, né? Agora, o segundo sonho. Deus conhece não só os detalhes sobre o futuro, mas Ele cumpre tudo o que promete. Por isso, esta história e este capítulo fortalece a nossa certeza, confiança e fé em Sua palavra. Precisamos reavivar e crer.
de um grupo de 70 pessoas, o Senhor suscitaria uma inumerável nação. Mas a cada genealogia contida na Bíblia, nós encontramos o desejo de Deus de relacionar-se pessoalmente com cada indivíduo. Olha o desejo de Deus, queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus. Relacionar-se pessoalmente com cada um de nós. O encontro de José com seu pai deveria ser vivido entre nós e o Pai Celestial, não só quando Jesus voltar, mas todos os dias. Sabe como? Em nosso lugar de comunhão. Este, inclusive, é o propósito de nosso projeto, que nós tenhamos este encontro diário com Deus, este momento de comunhão onde nós nos encontramos pessoalmente com nosso Pai Celestial. Assim como Jacó foi ao encontro de José e este, assim que o soube, correu ao seu encontro, quando compreendemos que Deus vem encontrar-se conosco primeiro, nossa reação deveria ser a mesma de José, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Porque ele tem cuidado de nós. Dentro em breve, o tipo se tornará no antitipo, quando pudermos abraçar aquele que prometeu, lá em São João 14, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ó amados, não foram os carros de Faraó, a abundância de cereais e nem as terras férteis do Egito que proporcionaram aquele emocionante encontro, mas a fidelidade de um Deus que não muda. Há um encontro marcado entre Deus e todo aquele que o busca e o invoca, todo aquele que descobriu em Jesus um precioso amigo. Eu creio que se cumprirá em minha vida e espero que na sua vida também a promessa de Apocalipse 21, verso 4, de forma pessoal, que Deus enxugará toda lágrima. Muito em breve poderei me lançar nos braços do meu Salvador e chorar, assim como Jacó e José choraram por longo tempo, enquanto ele enxuga meu rosto com suas mãos e minhas lágrimas lhe escorrem por entre as marcas da cruz. Almejo o dia, e você, almeja também, em que Jesus dirá: pronto, meu filho, minha filha, você está seguro, segura para sempre. Você deseja este encontro? Então, como diz o profeta Amós, capítulo 4, verso 12, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Para isso, vigiemos e oremos. Filhos do Pai Celestial. Amém? Não disse a vocês que esse capítulo é profundo? Esse capítulo ele nos faz realmente pensar profundamente neste grande dia. Mas para que esse grande dia da volta de Jesus possa ser uma realidade, nós precisamos, como vimos aqui no estudo, todos os dias ter um encontro de fé, um encontro pessoal, ainda que não fisicamente possamos abraçar a Jesus, mas que pela fé nós já o sentimos. Sim, quando estamos
estudando a palavra de Deus, quando estamos orando, nós podemos sentir a presença de Jesus dentro do nosso coração. E em breve estaremos abraçando de forma literal. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, para que nunca saia de nossa mente este desejo como o maior de todos os nossos anseios. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem promessas para nós. Desde os tempos iniciais da história de nosso mundo, da história da humanidade, como estamos aprendendo neste livro do Gênesis, através desses estudos capítulo a capítulo, podemos perceber a tua fidelidade, o teu cuidado, como o Senhor é amoroso e cuida de cada detalhe na vida de seus filhos. Foi assim com Abraão, com Isaque, Jacó e seus filhos, com todos os antepassados. Senhor, reaviva nossa fé e esperança, assim como quando colocaste diante de Moisés estas escrituras, estas palavras que estão no Gênesis, para reavivar a esperança e a fé da nação israelita que havia se tornado escrava no Egito. Que nós possamos também entender que hoje nós precisamos abraçá-lo todos os dias. Precisamos ter um encontro diário contigo e descansar no seu amor e no seu poder. Venha abençoar a cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta jornada diária contigo. Perdoe os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Que a companhia de Jesus e seu Santo Espírito esteja ao seu lado em mais um dia de jornada. Um grande abraço e até amanhã, se Deus nos permitir. Só concluindo o pensamento do dia, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Leve esse pensamento com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.